Ser posicionadas. E para quem esteve aqui hoje, foram me perguntar para a entrevista do Instagram e perguntaram qual a sua expectativa para o dia de hoje. Eu falei, baseado em ontem. A minha expectativa se resume no versículo que diz que o coração do homem faz planos, mas o realizar vem do Senhor. Então, nós planejamos, eu não concordo com isso de, não, deixa só o Espírito fazer, porque Deus tem a ordem dele. Então, nós temos a nossa organização, a nossa estrutura, mas nós sabemos que o Senhor faz conforme Ele quer. Amém? Glória a Deus. Abraça essa mulher linda e cheirosa aí do seu lado. Libere uma palavra de bênção, de vida sobre ela. E você pode se assentar. Aleluia! É tão lindo poder ver essa igreja tão cheia de mulheres maravilhosas que estão sendo lapidadas pelo Senhor e se posicionando a cada dia. Glória a Deus por isso. E nessa tarde eu tenho uma palavra para o seu coração e apenas a primeira palavra, e vão ter tantas outras aqui, que eu sei que você vai sair daqui pronta para aquilo que Deus tem depositado em você. E eu gostaria, se puder colocar aqui a tela, por favor, que eu gostaria de falar com você sobre reconstruindo a casa, restaurando a glória. Vocês podem repetir comigo? Reconstruindo a casa, restaurando a glória. Lá no Salmo, no capítulo 11, no verso 3, nós temos um versículo tão importante que diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Deus, mulheres diante do Senhor. Não estamos aqui, Deus, para um evento social. Estamos aqui, Pai, porque nós queremos mais e mais do Senhor. Por isso, Deus, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale. Deus, não estamos aqui para ouvir palavras de sabedoria humana, mas nós estamos aqui para ouvir a sabedoria do Senhor, para ouvir o direcionamento do Senhor, para ouvir a Tua voz. Por isso nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha operar onde é necessário. Fale conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. É tão interessante quando a gente lê um versículo desse dizendo que se os fundamentos estão sendo destruídos, o que faz o justo? Quando nós falamos de fundamento, nós falamos da base. E quando eu dou casamento e família, quem fez aqui no primeiro ano comigo? No próximo, foi só o segundo ano, né? Desculpa, gente, quem estava no primeiro ano que formou agora, mas no próximo será eu e o Léo de novo. E tem uma parte da matéria que eu falo exatamente sobre isso, que o fundamento da sociedade é a família. O fundamento da sociedade é a família. E se o fundamento está sendo destruído, como sobreviverá o justo? Como fará o justo? E nós vemos que a Bíblia, ela fala de família, ela desde o início foi o Senhor estabelecendo famílias. E nós vemos desde a fundação do mundo o Senhor estabelecendo marido e mulher e dizendo para Adão e Eva, sejam fecundos, procriem, tenham filhos. E sabemos que com o pecado, a corrupção do homem, começa uma destruição dessa base, desse fundamento, famílias sendo destruídas, ao ponto da sociedade estar um caos absurdo, em que Deus então quer acabar com a humanidade por causa do caos, do pecado, de toda a destruição que o homem fez da corrupção do seu coração. O Senhor então, Ele vai preservar uma família. O Senhor preserva uma família.
A família de Noé. E por meio de uma família, novamente, a construção desta base, desse fundamento. Nós vemos em Abraão o Senhor dizendo para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós temos vivido dias em que está intensificando ainda mais os ataques à família, porque é justamente esse o plano de Satanás: destruir a base, destruir o alicerce, destruir o fundamento, porque então como sobreviverá o justo? E quando nós falamos desse fundamento, dessa base, o alicerce, que é a família, nós vamos entender um pouco mais com a história de Neemias, alguns princípios aqui. Jerusalém, ela estava sendo sitiada e dominada pelos babilônicos, pela Babilônia, né, melhor, ao ponto dos muros de Jerusalém irem ao chão, serem destruídos, arruinados. E muro fala de proteção. Muro era o que protegia Jerusalém. Muro era aquilo que dava segurança para Jerusalém. Mas esse muro é o quê? Destruído. Eles são levados cativos e apenas o remanescente que ali está desprotegido, com medo, apavorado. E então, Neemias, surge no coração dele essa vontade da reconstrução do muro, e ele vai para reconstruir o muro. E quando a gente vai lendo a história, nós percebemos muitas estratégias para essa reconstrução. E uma das fundamentais, nós vamos ver em Neemias, no capítulo 2, a produção tem ali, vai me confirmar. É 2 ou 3, agora eu não lembro. É Neemias 3. Neemias 3, no verso 28, que vai dizer assim: acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Cada um em frente da sua própria casa. E nós vemos em momentos distintos em que está sendo descrito para nós que a reconstrução do muro se dava de frente da casa de cada um que ali habitava. Quando nós vemos uma reconstrução de muros sendo feito de frente da casa, nós começamos a entender esses princípios. A casa protegida, a cidade protegida. Casa protegida, sociedade protegida. A estratégia de Neemias: vamos reconstruir cada um em frente à sua própria casa. E o que nós temos visto hoje? Os ataques, assim como foi para Jerusalém, para a destruição dos muros da nossa própria casa. Quantas coisas têm entrado para destruir a estrutura de segurança da nossa casa, os muros, as paredes, deixando a nossa casa completamente desprotegida, e então ficamos cativos, presos emocionalmente. Quantos lares hoje estão sem essa proteção e estão disfuncionais? Quantos lares hoje em que as crianças enfrentam solidão? Em que marido e mulher são casados, mas são sozinhos? Quantos lares hoje em que tem muita destruição dentro dele? Por quê? Foi quebrado o fundamento, foi quebrado o alicerce, os muros de proteção caíram. E agora quem se encontra nessa casa sem essa proteção se encontra com medo, desprotegido. Quantas de nós pode estar passando por situação assim? Aqui na igreja ninguém vê, ninguém sabe. Aqui parece que eu estou com essa proteção, aqui eu estou bem. Mas dentro da minha casa, quando eu vou aproximando, eu sei que não tem um muro de proteção para mim. Quando eu vou aproximando, eu sei aonde eu vou entrar. Eu sei as situações que eu vou enfrentar. Da falta de amor, da falta de compaixão, da falta de solidariedade dentro da minha casa.
da falta de união, da falta de propósito. Filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos, marido que não conversa com a mulher, e traições, e tantas situações vêm acontecendo, justamente porque não tem mais um muro. E lá em Zacarias, no capítulo 2, Deus ele vai dizer assim: e eu serei, eu, o Senhor, serei a muralha de fogo ao redor de Jerusalém, e dentro dela eu serei a glória. Eu, o Senhor, serei a muralha de fogo. O Senhor quer ser essa muralha de fogo ao redor da nossa casa. Mas para Ele ser essa muralha de fogo ao redor da nossa casa, nós precisamos primeiro reconstruir cada tijolinho que saiu dessa parede de proteção. Infelizmente, nós muitas vezes colocamos uma capa de religiosidade e queremos que Deus faça tudo aquilo que é o nosso papel fazer. Deus, com apenas uma simples palavra liberada, o muro da nossa casa que foi destruído, muitas vezes falamos que por Satanás, mas muitas vezes por nossa negligência, por nossa ignorância, o muro é destruído. O Senhor facilmente, Ele libera a palavra, o muro é construído novamente. Mas reconstrução de muro não é feito pela muralha de fogo do Senhor. Reconstrução de muro é feito por mulheres e homens que se dispõem a restaurar aquilo que foi quebrado, a restaurar aquilo que foi perdido. E enquanto eles estão ali nessa restauração do muro, de repente aparece Sambalat e Tobias, que eram aqueles que iam para confrontar a obra do Senhor. E quando eles chegam, justamente como uma afronta para trazer medo, a posição de Neemias, de todos aqueles que estavam reconstruindo, era o quê? Uma mão na obra para a reconstrução, a outra mão a espada. É assim que nós precisamos reconstruir tudo aquilo que um dia era a estrutura de segurança na nossa casa e hoje foi ao chão. Nós vamos sim estar posicionadas, trabalhando na obra da reconstrução do Senhor, com uma mão, com a outra mão, a espada afiada do Espírito. E qual é essa espada afiada? A palavra de Deus. O Senhor nos instrui a meditar nessa palavra dia e noite, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. E você já sabe a musiquinha. E andando pelo caminho. Próximo louvor sou eu, tá, gente? Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho. É o tempo inteiro a espada na nossa mão, a espada afiada do Senhor, porque não podemos parar a obra da reconstrução dos muros da nossa casa. Nós temos a garantia da muralha de fogo do Senhor, mas aquilo que nós precisamos fazer não pode ser negligenciado. Não podemos esperar milagre aonde é necessário posicionamento, atitude. Não podemos esperar que as promessas de Deus se cumpram e vão se cumprir se negligenciamos o nosso papel de esposa, o nosso papel de mãe, o nosso papel de auxiliadora, o nosso papel de edificadora. Esperamos que Deus simplesmente venha como um passe de mágica e transforme a vida do nosso marido. Mas não deixamos o Senhor transformar a nossa. Estamos negligenciando a reconstrução do muro. Estamos negligenciando aquilo que nós precisamos fazer. E se Sambalat e Tobias vier, você não pode dar ouvido a isso. Decidi sair daqui hoje, preparada para reconstruir. Aí no primeiro tijolinho que você coloca no lugar, vem Sambalat e Tobias. Não dá atenção, não. Eu estou muito ocupada na obra do Senhor. Eu estou muito ocupada na obra do Senhor. Eu estou muito ocupada na obra do Senhor.
Deixa Sanbalate e Tobias no lugar deles, porque eles já têm a recompensa do Senhor e nós temos a nossa. E quando falamos da reconstrução do Senhor sendo a muralha de fogo, depois que a gente decide posicionar e reconstruir, agora é necessário fazer algo dentro da casa. E o que nós vamos fazer dentro da casa? Lucas, no capítulo 15, nós vamos ver a parábola da dracma perdida. E aí vai dizer que qual a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. A mulher tinha 10 dracmas, que era algo muito valioso, muito importante para essa mulher, e ela perde apenas uma. Só que ela perde aonde? Dentro da casa. Quantas de nós perdeu coisas valiosas dentro da própria casa? Não adianta apenas refazer o muro e voltar à proteção e a muralha de fogo do Senhor ao redor da nossa casa, se dentro da nossa casa estamos perdendo aquilo que é valioso. Eu sei, gente, vocês estão esperando palavras aqui para pôr vocês para cima e vai chegar. Mas sabe, Deus pôs no meu coração muito forte que não adianta todas nós sairmos daqui completamente cheias do Espírito Santo, com promessas, com palavras e voltar para casa sem muro e perdendo aquilo que é valioso dentro da casa. Cada uma das palavras que o Senhor liberou não vai adiantar, não vai fazer sentido para nós. Primeiro a gente começa a restauração. Entende que estamos perdendo coisas preciosas em casa. Precisamos alinhar aqui nesse primeiro momento. Decidir, posicionar. Para então começar a vir as outras palavras que eu acredito que vão pôr para cima. Pode ser que tenha cajadada também. Mas essa mulher perdeu algo precioso dentro da própria casa. E o que ela vai fazer? A primeira coisa que ela faz, acende a candeia. A primeira coisa que essa mulher faz é acender a candeia. E a candeia, ela vai falar da luz do Senhor. Quando se acende a candeia, aí sim você vai conseguir dar sequência ao processo daquilo que se perdeu. Primeiro passo. A mulher perde o que é valioso, mas ela não sai desesperada procurando. Ela coloca em ordem o processo de procura daquilo que é precioso. E o primeiro lugar é colocar o Senhor no devido lugar dentro do nosso lar. O Senhor é a muralha de fogo ao redor, dentro Ele é a glória. Mas quantas de nós não conseguem ver a glória do Senhor dentro do nosso lar, porque está perdendo o que é valioso, quer procurar, mas não quer acender a candeia. Queremos ver a glória do Senhor brilhando em nós e no nosso lar. Porém, não temos a ousadia suficiente para colocar a candeia acesa dia após dia, dia após dia. E temos negligenciado a candeia acesa por causa das desculpas que nós damos. Eu preciso trabalhar demais porque eu tenho que ajudar meu marido no sustento. Eu estou muito cansada porque eu trabalho demais e eu tenho filhos. Eu me envolvo demais na igreja, mas envolver demais na igreja não quer dizer candeia acesa dentro de casa. Eu posso servir aqui dia e noite sem parar, mas se quando eu estou na minha casa a candeia está apagada, o que eu faço na igreja não vai ter valor, não vai ter sentido, não vai ter significado. Primeiro na minha casa. Quantas de nós deixa a candeia apagada em casa? Quando chega na porta da igreja, acende a candeia. Aí é um sepulcro caiado. Porque todos estão olhando e estão pensando, uau, que mulher do fogo, que mulher do reteté. Aí eu saio da igreja, a primeira coisa que eu faço é apagar a candeia.
e permanecer com ela apagada dentro da minha casa. Sepulcro caiado. Por fora é algo, mas por dentro está podre. Nós precisamos tomar decisão séria, porque vocês têm ouvido, mulheres, pelo menos de Atlanta, têm ouvido muito aqui. Mas não é só ouvir. É ouvir e praticar. É ouvir e se posicionar. É ouvir e decidir. É ouvir e mudar de direção. Candeia acesa em casa. Não é a Bíblia aberta. Eu entendo quando muitas pessoas falam, hoje em dia nem traz Bíblia mais para a igreja. Mas eu prefiro muito mais saber que eu tenho a minha Bíblia no celular. Não trago para a igreja, mas em casa eu leio, do que eu carregar a Bíblia debaixo do braço, mas não parar para ler. Trazer Bíblia para a igreja é importante, mas não significa que a gente lê. A leitura da Bíblia não é medida por carregar a Bíblia. A candeia acesa, ela não é medida por ter uma bela Bíblia. A candeia acesa não é medida por saber versículos de cor. A candeia acesa é medida pela minha diligência diária em buscar o Senhor, em ler a palavra dEle, em me relacionar com Ele. Trabalho muito, ok. Tenho filhos, ok. Estou cansada, ok. Mas tudo isso é desculpa, porque não estamos colocando Deus no devido lugar dentro do nosso lar. E se não fazemos isso, destruição dos muros. Vamos perder o que é valioso dentro do nosso lar. Vamos ficar andando em círculos. Vamos ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. Não vamos chegar em lugar nenhum. Desculpa as cajadadas, gente, mas é necessário. Nós precisamos deixar cair no coração, ter o entendimento disso. Depois que a mulher acende a candeia, aí ela vai para o segundo processo. Ela vai fazer o quê? Varrer. Porque para eu varrer, eu preciso da luz. Não adianta eu querer tirar a sujeira se eu não tenho a luz mostrando a sujeira. Se eu vou pegar a vassoura para retirar o que está sujo, mas eu não tenho a luz mostrando aonde está a sujeira, o que eu vou fazer? Eu vou achar que eu limpei, mas na verdade a sujeira permanece. A mulher primeiro acende a luz, porque então ela consegue enxergar onde está a sujeira. Não temos enxergado as sujeiras dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, porque não estamos acendendo a candeia. Mas sabe, não coloque a sujeira na culpa do seu marido, dos seus filhos, ou dos seus pais. Não saia daqui querendo pegar a vassoura e limpar a sujeira do seu marido, enquanto não limpar a nossa primeiro. Não adianta ficar reclamando do filho adolescente, se primeiro eu não limpo as minhas sujeiras. O que eu tenho negligenciado como mãe, o que eu tenho negligenciado como esposa, o que eu tenho negligenciado como a mulher sábia que edifica o lar. Não adianta eu querer varrer a sujeira da minha casa, se eu não vou varrer a minha sujeira. Acende a candeia, limpa a casa, entendendo que a sujeira não é só dos outros, mas é minha também. Todos que moram na casa sujam a casa. Por mais que aqui a gente jogue papel higiênico no vaso, ficam bactériazinhas no vaso toda vez que a gente usa o vaso. Mesmo que a gente não consiga enxergar, a sujeira está ali. O problema é que às vezes a sujeira do outro é um pouquinho mais nítida para nós. Só que quanto mais candeia acesa, mais conseguimos enxergar a sujeira que nós produzimos. Acendeu a candeia, limpou
boa casa, então procura o que se perdeu. A questão é que hoje nós temos gastado muita força, energia, estratégia para procurar o que estamos perdendo dentro da casa, sem cumprir esses princípios primeiro. Vamos ficar procurando estratégias, procurando formas, maneiras, para que a gente resgate o que foi perdido, mas não vai surtir efeito. Se não for essa ordem, podemos procurar. Podemos encontrar um ou outro que foi perdido. Mas o essencial só será encontrado se nós tivermos a diligência de acender a candeia, varrer toda a sujeira. Aí podemos procurar o que foi perdido e restaurar o que foi perdido. E quando fazemos esses processos, o Senhor, Ele já é a glória dentro do nosso lar, mas com a casa limpa, perfumada, conseguimos ver melhor a glória dEle. As pessoas vão conseguir ver melhor a glória do Senhor dentro do nosso lar. A glória de Deus no nosso lar precisa estar latente para nós e para quem está ao nosso redor. A glória de Deus dentro do nosso lar. Opa, caiu a pulseira, inclusive é maravilhosa. Da MK, que vai estar ali fora expondo, muito maravilhoso, inclusive, a roupa também é da Brasil Fashion Boutique, que vai ter um sorteio de um voucher, aleluia, a gente bate e depois ameniza. Como é que é? Bate a sopra, não sei o que é isso, não, pode falar isso? Então tá bom. Mas sabe, a glória do Senhor, ela já está no nosso lar, e quantas de nós, o que precisa procurar é a própria glória do Senhor. Não é que está perdendo, mas está deixando de usufruir da glória dentro da casa. Sabe, eu cresci num lar em que eu ouvia o meu pai falar constantemente que ele não gostava de ficar em casa. Meu pai tinha o costume de ler jornal. Minha mãe ficava assim, mas por que você não lê o jornal em casa? Por que você tem que ir para o escritório ler jornal? Eu não aguento ficar nessa casa, é muita briga, muita gritaria, eu não aguento ficar nessa casa. E quantas aqui podem estar nessa mesma situação? Em que eu não aguento estar dentro da minha própria casa. Eu não consigo estar dentro da minha própria casa. Então não consegue perceber a glória do Senhor. Não consegue perceber e usufruir da glória do Senhor dentro da casa. Então essa é a tarde de você se posicionar. Já se levante em autoridade. Nós temos autoridade tantas vezes para pisar a cabeça de serpente, para levantar mesmo. Muitas vezes temos autoridade para pisar a cabeça da serpente. Muitas vezes temos autoridade para tantas coisas. Mas na hora que é autoridade para posicionar, para mudar a minha própria vida, eu não tenho. Eu tenho autoridade para declarar sobre a vida das mulheres. Eu tenho autoridade para tanta coisa. Mas quando é para restaurar o meu lar, para reconstruir os muros, para poder ver cada vez mais a glória do Senhor, quantas vezes não temos autoridade e precisamos ficar pedindo que outra tenha autoridade para aquilo que é nosso? Então se levante nessa autoridade, dizendo: Senhor, eu preciso reconstruir os muros, eu preciso ser diligente nessa construção. Uma mão trabalhando, a outra com a espada afiada, sem dar atenção para Sambalat e Tobias. Crendo na tua proteção como muralha de fogo ao redor da minha casa. Eu decido, Senhor, ser diligente em manter a candeia acesa, dia e noite no meu lar. Ser diligente em limpar a minha casa, retirar toda a sujeira que eu também fiz. E buscar aquilo de valor que foi perdido. É possível.
É possível. É possível lares serem restaurados. É possível. É possível. Mas lembre-se, o Senhor não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. A muralha de fogo permanece, a glória permanece, mas não negligencie aquilo que você precisa fazer. É como a historinha que eu já falei aqui, de um homem em que veio uma forte chuva pior do que a de ontem. E ele estava na sua casa e a chuva começou a entrar na sua casa. Então ele pensa, vai vir o socorro. E ele sobe para o telhado e vai enchendo. De repente vem uma corda para puxá-lo, para que ele não morresse afogado. Ele diz, o Senhor vai me livrar, não vou pegar essa corda. Aí vem o bote salva-vidas e ele diz, o Senhor vai me livrar, não vou entrar nesse bote. Aí vem helicóptero e ele diz, o Senhor vai me salvar, não vou para esse helicóptero. E então a água aumenta cada vez mais e ele morre. Aí ele chega no céu. Senhor, por que o Senhor não me salvou? E Deus vai falar, eu mandei a corda, você não quis. Mandei o bote, você não quis. Mandei o helicóptero, você não quis. Deus não fará por nós aquilo que é o nosso papel fazer. O Senhor quer restaurar lares. O Senhor quer transformar a sua casa. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer. E Ele já tem enviado os recursos. Então, por isso, faça aquilo que só você pode fazer. Faça aquilo que cabe a você fazer. Porque o Senhor já tem dado estratégias. O Senhor já tem te livrado. O Senhor já tem mexido em tanta coisa, em tanta estrutura. Mas o que está faltando? O seu posicionamento diante dele, dizendo, Senhor,